Se você chegou aqui com a expectativa de um vídeo que vai confirmar a sua ideia idiota de que o Jung era um místico, eu sinto muito. Mas fica até o final, você vai gostar de saber por que é idiota. O Jung, em uma entrevista por Richard Evans, nesse livrinho aqui, ele fala o seguinte: todos os que dizem que sou um místico não passam de idiotas. Eles não compreendem simplesmente a primeira palavra da psicologia, que é psique. A psique pro Jung não é algo sobrenatural. E aí quando ele estava falando de inconsciente, ele não estava falando de uma entidade ou de uma dimensão extracorpórea, sobrenatural. Ele estava falando de um dinamismo psíquico e de uma constituição psicológica que envolvia inconsciente e consciente. Jung foi um crítico muito ferrenho dessa ideia que a gente tem hoje em dia de especialismo, de você se tornar um especialista em determinada coisa e não dialogar com outras áreas do conhecimento. Teve uma postura contrária a esse movimento. Ele tinha um diálogo com diversas áreas do conhecimento para compreender de maneira ainda mais profunda esse dinamismo psíquico. Para título de curiosidade, o Jung trocou figurinha com Einstein, com Wolfgang Pauli, dos teóricos da física, um dos teóricos da física quântica. Ele trocou figurinha com Levi Bru. E eu digo figurinha, alguns autores ele chegou a ter uma troca, outros ele só se debruçou sobre a obra. Mas essa postura, ela cria um pensamento muito mais amplo, muito mais completo. Isso também vai tornar o pensamento do Jung mais complexo, porque ele foi adotando uma erudição absurda. Ele foi estudar muita literatura, foi estudar filosofia, então o pensamento dele foi ficando cada vez mais sofisticado. E aí as pessoas tentam simplificar isso e acabam distorcendo esses conceitos e criando ideias idiotas e fantasiosas a respeito do que o Jung propôs na sua psicologia. E o misticismo, ele parte de um pressuposto de algo sobrenatural, de algo que está para além dessa natureza. E aqui eu não estou dizendo que uma coisa é mais certa do que a outra, eu só estou dizendo que são coisas diferentes. E o Jung, mesmo tendo essa postura integralista de conversar com outras áreas do conhecimento, ele nunca invadiu outras áreas, ele nunca saiu do seu cercadinho psicológico, e todos os seus conceitos, todas as suas ideias, todas as suas observações, todas as suas produções, elas partem sempre de um pressuposto psicológico. O Jung, ele propunha um alargamento do nosso entendimento do que é natural, porque a gente vai considerar natural como sinônimo de materialidade. Então a natureza, ela é material, ela é física. E quando os estudos da psicologia, com Freud, com Wundt, com Jung e até com seus antecessores, quando ela começa a compreender esse dinamismo, aonde conteúdos psíquicos agem como se fossem entidades, porque elas dominam a consciência, começa a ter essa necessidade de alargar o que a gente está chamando de natural, porque esse dinamismo psíquico, ele não está fora da matéria, ele não está descolado do sujeito, ele faz parte da sua constituição. E
é essas observações que acontecem no processo de formação do Jung que vai fazer com que ele chegue na hipótese do inconsciente coletivo, aonde a gente vai encontrar esses padrões arquetípicos. Só que isso não é nada sobrenatural, nem místico, muito menos entidades extracorpóreas. Hoje já se tem discussões a respeito desse alargamento do nosso conceito de natural. E dentro da neurociência, a gente vai ter alguns grupos que são muito firmes na sua compreensão de natural como sinônimo de materialidade. Então, para esse grupo, a consciência, a mente, ela é só um produto cerebral. E uma outra vertente vai compreender que não, que a consciência, ela, apesar de estar bastante relacionada com o cérebro, ela tem uma dignidade própria. E para isso, ela precisa de uma metodologia específica para que a gente possa pesquisar a consciência. A gente não vai conseguir aprofundar o nosso conhecimento de consciência usando os mesmos métodos para estudar a materialidade, porque a sua constituição ela é diferente e exige que os seus métodos de estudos também sejam diferentes. E isso é importante, essa limitação metodológica e de pressupostos e de uma epistemologia. Isso vai fazer com que a gente avance no nosso conhecimento. Se a gente abrir mão disso e aí vira um pode tudo, qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa, então eu posso construir qualquer técnica e dizer que isso daqui vai ajudar as pessoas, porque afinal de contas é tudo sobrenatural, isso vira algo muito perigoso. Isso vai desencadear um movimento muito irresponsável de tratamento da psique humana. Vão surgir coisas que a gente já consegue perceber na internet. Pessoas que prometem curas milagrosas, que cobram absurdos, então a proposta ali não é muito a compreensão do equilíbrio humano, mas ganhar dinheiro. E as pessoas, no seu desespero por uma melhora, elas acabam sendo seduzidas por esse discurso de promessa fácil, milagrosa, e acabam se sujeitando a tratamentos que, ao invés de auxiliar, tornam as coisas ainda mais difíceis, né? Tem pessoas que abandonam, às vezes, o tratamento medicamentoso para ir fazer um tratamento com uma dessas técnicas alternativas. E aí, o meu grande desabafo, ele é a respeito dessa irresponsabilidade, porque a proposta da terapia alternativa ela é muito bonita, porque ela se coloca como uma alternativa a esse pensamento materialista. Só que a partir do momento em que ela não delimita o seu campo, ela não delimita os seus métodos, os seus pressupostos, acaba virando um terreno fértil para charlatanismo. E aí essa alternativa ela vai se perdendo e isso vai reforçando aquele pensamento materialista e a gente não consegue avançar num estudo sério sobre dimensões mais sutis da nossa constituição humana, que a gente pode chamar de consciência, de mente, de espiritualidade. Então, é triste ver essa confusão. Não chamem mais o Jung de místico, porque ele se intitulava como um empirista que desenvolveu o nominalismo culto. Nenhuma teoria o bichinho considerava que ele tinha construído, mas ele deu nomes a fenômenos que ele observou na clínica e no hospital.